pessoal! Agora nós estamos indo aí pro capítulo 10. E nesse capítulo 10, como ele é bem pequenininho, eu vou falar do capítulo 10 e do capítulo 11. E aí a gente termina a nossa maratona aí de estudos sobre a autoestima. Eu particularmente gostei muito do capítulo 10, que é isso que eu lembrei de muitos pacientes meus do consultório, porque é isso que eu escuto muito, né? Quando a gente vai trabalhando todo esse processo de autoestima, autorreflexão, autoaceitação, responsabilização, né? O que você faz para você, como que você coloca limite no outro, ou como, o que está acontecendo que você permite que o outro abuse de você quando você não determina o seu espaço. Então, quando a gente vai trabalhando tudo isso no consultório, às vezes os pacientes indagam assim, mas será que isso não é egoísmo? E aí, quando eu vejo o capítulo 10 chama justamente assim, a egoísmo, a questão do egoísmo, é o que ele traz. E ele traz que muitas das vezes a autoestima ela é confundida com essa noção de egoísmo. E o autor fala, ele conta da experiência dele, que como ele é um autor que faz um trabalho, né, sobre a psicoterapia da autoestima, ele fala que em muitos momentos ele já foi indagado, né? Ele já foi questionado aqui se ele não está trazendo um movimento muito narcísico, um movimento muito egoísta, porque o tempo todo ele está falando do próprio indivíduo e preocupado só e trazendo só temáticas que se referem ao desenvolvimento autopessoal. Então ele já foi questionado sobre isso e até por conta disso que ele fez esse capítulo aí nesse livro. Indagaram a ele assim, você não está muito preocupado, com o movimento sempre da pessoa em relação a ela? Você não está preocupado com as relações, você está preocupado só no indivíduo isolado. E aí, como que ele explica sobre isso? Ele explica trazendo exemplos, né? Ele traz o seguinte: quanto maior o nível de autoestima da pessoa, quanto mais ela desenvolver, né, pessoalmente, mais ela vai atrair pessoas para perto dela, né, que vão respeitar ela, né, que vai ter um tipo de construção, é de junto, de construir coisas juntas. Ele fala, eu cuidando de mim, né, eu serei mais respeitoso e generoso com o outro também. Ele deixa claro que é indiscutível, né, porque eu acho que hoje, no momento, né, e assim, até na Idade Média, primitiva mesmo, nós somos seres de relações, então isso é algo inquestionável. Só que o que ele traz é o seguinte, como que foi a metáfora, né, o que ele usou para poder explicar essas indagações. Se eu tenho um relacionamento em que a pessoa me culpabiliza por tudo que ela faz, se eu não consigo falar não para ela, se eu tenho um relacionamento completamente abusivo, né? Eu falo que às vezes é relacionamento de cabideiro, porque eu vou jogando as roupas no cabide do outro e é tudo responsabilidade do outro. Isso vai ser um relacionamento saudável? Aí a gente está falando de pessoas que estão fazendo o movimento de entregar. Se tem aquela que entrega, tem aquele que pega. Ou seja, aquele que vai doar o tempo todo, aquele que vai fazer o tempo todo. E aí ele não vai cuidar da vida dele? E aí isso que ele está fazendo para o outro, será que ele vai conseguir oferecer com amorosidade? Ou ele está fazendo a partir da cobrança? A partir de uma relação abusiva? Então, ele explica a ideia de egoísmo com essa metáfora, né?
ele fala sim de relacionamentos. Um é coparticipante, mas quando cada um está cuidando da sua individualidade, eu vou ter relacionamentos mais saudáveis. Então isso não é egoísmo, né? Individualidade, ela é importante, na verdade, para eu não ser egoísta, para eu não ser abusadora, para eu não deixar que os outros abusem de mim. E aí ele traz alguns exemplos aqui, ó, que é mais ou menos isso que eu falei. Eu quero perto de mim alguém que desfruta de uma autoestima saudável e que tem um conhecimento que ela é responsável pela vida dela, ou alguém que joga todas as expectativas da vida dela sobre mim. E aí eu sempre vou tentar fazer mais por ela. Essa pessoa com certeza nunca vai estar satisfeita, porque a gente é a única pessoa que pode arrumar os nossos buracos. E aí vão ser essas relações que a gente vê completamente doentes ou competitivas. Aí ele coloca que realmente, por mais que ele ofereça esse tipo de exemplo, ainda assim é muito difícil falar de autodesenvolvimento, de falar de desenvolvimento pessoal, numa sociedade em que o autossacrifício e a autorrenúncia foram muito exaltados. E egoísmo é algo do mal, né? Mas é algo de pessoa ruim. Mas aquela pessoa que só doa, em algum momento ela vai ficar em débito com ela mesma. E a autoestima dela estando fragilizada e com todos esses débitos, ela não vai oferecer coisas com amorosidade para o outro. Vai ser essa relação de culpa, de desculpas, de cobranças explícitas ou muito implícita. Então é isso que ele fala, né, sobre o egoísmo, né, que realmente na nossa sociedade o autossacrifício foi muito exaltado. Só que aqui, né, cuidar da nossa responsabilidade, a gente olhar pra gente mesmo, não quer dizer que a gente não vai ter compaixão, não quer dizer que a gente não vai compartilhar. Pelo contrário, quando a gente cuida bem da gente, a gente vai compartilhar sem peso, com mais leveza. Então é isso que ele traz no capítulo 10. E o capítulo 11, ele é um resumo com algumas atividades para a gente refletir e avaliar o que a gente conseguiu construir ao longo aí da leitura do livro, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para oferecer para vocês hoje. Eu acho que o capítulo 11 é muito importante, né, de vocês darem uma folheada, até para vocês verem o que vocês conseguiram construir. E aí eu deixo aqui o meu abraço, peço que me sigam no meu canal do YouTube, Camila Lobato Psicóloga. Eu tenho também o meu Instagram profissional, Camila Lobato Psicóloga, e tem meu e-mail, que é camilarl2@hotmail.com. Então, assim, se vocês quiserem me dar sugestões, né, sobre outros temas para a gente poder conversar, se quiserem tirar dúvidas, eu me coloco à disposição, tá bom? E eu vou deixar aqui algumas dicas de filmes para vocês ajudar vocês aí na construção desse eterno processo aí de construção da autoestima. E aí eu escolhi aqui alguns filmes e um livro para deixar de dicas para vocês. Os filmes são Comer, Rezar e Amar, Sob o Sol de Toscana, o filme que chama Livre e Avassaladoras.
E a dica do livro que eu vou dar é O Cavaleiro Preso na Armadura. Boa sorte aí nesses estudos de autoconhecimento. Um beijo!